Alô, alô, salve galera da segunda série. Hoje, então, mais uma aula de história, onde a gente vai estar trabalhando o conteúdo do Antigo Regime. Nós estamos entrando aqui num conteúdo novo. Nós vamos trabalhar conceitos agora europeus do período da Idade Moderna, ok? Dando continuidade aí, a gente vai ter um conceito sobre o que foi esse Antigo Regime. Esse conceito ele está relacionado a um período de transformação na Europa Ocidental e ao contexto da passagem da Idade Média para a Idade Moderna, entre os séculos XV e o século XVIII. O que eu tenho que entender aqui? Que esse momento é pós-Idade Média, é pós-feudalismo. Aqui, então, vai ocorrer algumas transformações e vai ocorrer também aqui o surgimento novamente do absolutismo. Porque lá no período que a gente estudou da Idade Média, vocês estudaram lá na primeira série ainda, o absolutismo ele tinha caído sobre terra no período feudal. Eram os senhores feudais. Aqui, novamente, vai nascer a figura do rei, que é esse absolutismo, mas que também vai ter algumas transformações bem severas, principalmente contra esse absolutismo, ok? Dando continuidade aí, tem uma organização que a gente precisa entender dentro desse contexto, que é a organização social, nesse período do Antigo Regime. E a sociedade, a pirâmide social estava dividida em primeiro estado, que era representado pelo clero, segundo estado, que era o rei e a nobreza, que eram as chamadas classes privilegiadas. Por quê? Essas duas classes elas não pagavam impostos e ainda detinham o poder nas mãos. Infelizmente, a sociedade era estratificada e havia muita desigualdade social. Nesse contexto aqui também, o terceiro estado, a última classe da pirâmide social, era o povo, que era o representante íntimo da questão da produção. Quem produzia tudo aqui nessa pirâmide era esse terceiro estado, mas que não tinha privilégio algum. Esse período, então, é a transição da Idade Moderna. O século XV, na verdade, no final dele, inicia-se a Idade Moderna. O século XV é lembrado como a queda do feudalismo. Nesse momento, então, surge esse antigo regime. E esse termo indica a ordem social, econômica e política da sociedade moderna, que vai ser baseada, então, no absolutismo. Esse período, então, é a transição do feudalismo para o capitalismo. Aqui, então, pessoal, vai nascer o capitalismo. Finalmente, aqui a questão da economia ela vai mudar, porque lá na antiga ordem, lá no feudalismo, não existia esse capitalismo, existia apenas a promoção dos senhores feudais, e os servos trabalhavam para esses senhores feudais. Nesse então, vai acontecer um período de mudança durante o qual conviveram elementos do feudalismo em decadência. O que é decadência? O fim com o capitalismo em formação. Então, aqui começa a formação do feudalismo. As principais características desse antigo regime é o que? O mercantilismo. O que é esse mercantilismo? A política econômica marcada por forte intervenção do Estado na economia. Ou seja, aqui o mercado interfere diretamente na economia e os reis e as classes nobres, os privilegiados, é que têm o quê? Poder. Esse Estado absolutista ele tem todos os poderes concentrados nas mãos, que é o rei. O rei controla também esse mercantilismo. E, como eu disse, a sociedade ela é estratificada, extremamente hierarquizada e sem mobilidade social. O que é essa mobilidade social? No caso, não há promoção social para as classes. Um exemplo, quem está na primeira classe, no primeiro estado da pirâmide social, não tem a condição de ir para o último, no caso. Eles têm privilégios, o clero jamais vai ser povo. E da mesma forma, o povo jamais vai subir para a classe do clero. Esse é um principal exemplo. Aqui, um pequeno esqueminha mostrando como que funcionava os conceitos sociais aqui nesse momento. O rei, ele tem poder absoluto.
né? E ele controla as demais classes. Olha aí, o rei tem poder sobre tudo, né? E tem os seus súditos, né? E esses súditos é que coordena, né, os trabalhos, principalmente braçais. Ele controla a sociedade e também controla a economia. Dentro do contexto social existe muita desigualdade sociais. Os privilegiados é a nobreza e o alto clero, e os não privilegiados, os burgueses, os camponeses, os trabalhadores urbanos. No caso, no processo econômico, vai ter um intervencionismo protecionismo muito forte, ou seja, o rei vai intervir, né, principalmente na questão de impostos, vai restringir o comércio e a produção, que ele vai ter o principal poder nas mãos. Vai se ter um colonialismo monopolista, porque eles vão formar novas colônias e ele vai controlar, né, os preços. Quem? O rei. Para perceber então que o absolutismo ele coordena toda essa sociedade. Como eu disse, né, aqui vai surgir o capitalismo, né, e vai se ter também o liberalismo econômico, liberalismo político, né, e a intenção aqui é mostrar que está na idade moderna. Aqui também existem algumas características importantes que a gente pode entender melhor, né? O poder do rei, ele era de origem divina, ou seja, quem podia ser rei era só conduzido pela Igreja Católica, porque o poder era vindo de Deus. Poder pessoal, né? Ele ostentava demais o poder, principalmente em relação a metais preciosos, como um exemplo é o rei Luís XIV, né? Que ostentava principalmente nas vestimentas, né, ouro dos países que eles colonizavam, subordinação de todos os súditos, todo mundo tinha que ser subordinado a esse rei. O rei detinha o poder executivo, legislativo e judiciário, ou seja, todos os poderes. A sociedade, como eu disse, ela era formada em ordens, né? Clero, nobreza, povo e o terceiro estado, que é, aliás, povo ou terceiro estado. A sociedade era extremamente hierarquizada, com duas ordens privilegiadas que eram, né, o clero e a nobreza, uma fraca mobilidade, ou seja, não tinha condições de sair, de melhora das classes por causa da desigualdade. O terceiro estado abrangia grupos diversos, burguesia, artesãos e camponeses. A economia, ela era agrícola e comercial, a maior parte da população vivia dessa agricultura, que assentava em bases tradicionais. A produção e a produtividade era fraca, que originava fortemente baixo crescimento demográfico. As terras pertenciam aos grupos privilegiados, né, e os camponeses que pagavam pesados impostos. Na cidade existia forte dinamismo comercial devido ao grande comércio. Aqui também, né, vai se iniciar o período barroco, né, que é um período histórico também, e a ciência aqui ela vai começar a ter o quê? Uma nova roupagem, porque no feudalismo, vocês lembram que essa ciência ela caiu sobre terra. E o antigo regime, ele é uma concentração de poderes total na mão dos reis, né? Nesse primeiro momento, a gente tem que entender principalmente essas características do antigo regime, né? Principalmente dar conceitos e características. Então, para finalizar, a gente entendeu o quê? Que o poder estava na mão, né, dos reis, né? A sociedade era estratificada entre clero, nobreza e terceiro estado, né? Havia também o processo econômico que era voltado para o mercantilismo, onde o poder total, né, do comércio, da sociedade, da religião, estava tudo na mão dos reis. Lembrando que a sociedade ela era ainda, né, bastante influenciada pelo cristianismo. Tá? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula, que a gente vai dar início, continuando o antigo regime, no iluminismo. Um abraço e até mais.